E o novo presidente do São Paulo mal assumiu a cadeira e já tem 3 abacaxis enormes para descascar. E cada abacaxi é relacionado a um rival: Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E o do Palmeiras é o pior de todos, diga-se de passagem. E até agora não vi ninguém tocar nesse assunto. Olha o perigo. Mas como sempre, daqui não passará. E vou falar também sobre uma alfinetada que o Hernan Crespo tomou de uma jornalista que deixou muitos são paulinos contrariados. E eu não vou mentir, no começo eu fiquei revoltado com isso também, só que analisando bem, ela tem razão. E ela fez uma leve comparação com mais 2 treinadores, o Felipe Luiz e o Abel Ferreira. Eu vou colocar agora na tela para você ver, só que antes, por gentileza, me ajuda a fazer esse vídeo performar melhor aqui na plataforma e é muito fácil. É só você deixar o like, tá bom? Esse seu joinha é muito poderoso e ajuda demais. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Alisson, quais foram os avanços de ontem? O Alisson, depois de algumas reuniões dentro do CT, ficou definido então que uma vez que o Alisson, o São Paulo não quer pedir nenhum outro jogador do Corinthians em troca. Na verdade, vou dizer uma coisa para vocês com honestidade. O São Paulo, ele até tinha interesse de pegar, de repente, o Ranieri, por exemplo. Aí teve a questão do José Martins. O José Martins, o Crespo tomou um susto quando começou a se informar sobre o extracampo do jogador. Inclusive, parece que o jogador não voltou até agora, tá tirando foto em piscina, em praia, na Venezuela. Então, assim, o cara chutou o Baldex no Corinthians. O problema é deles, eles que se danem. Mas isso assustou um pouco o Crespo. No caso do Ranieri, o Corinthians não quis liberar. Como o Corinthians não quis liberar nenhum desses jogadores, o São Paulo falou, então dane-se, então não quero ninguém. O Crespo se manifestou, mas o Corinthians insiste no Alisson, o Alisson pediu para sair. Então o São Paulo chegou para o Corinthians e falou o seguinte, o Corinthians não tem grana para comprar, mas o São Paulo falou, beleza, então eu posso emprestar para você, mas você vai pagar por isso. O São Paulo está falando para o Corinthians, então você pode pagar pelo empréstimo do Alisson, leva o jogador e paga aqui um valor para a gente, fica aqui com saldo devedor, ou vocês atrelam a negociação do Alisson com a venda futura de algum menino de vocês aí que a gente estipule quando o Corinthians fizer a venda de um desses meninos deles da base que subiram e que tudo seja promissor. Então está nessa negociação porque o São Paulo quer ter garantias. Então, como o São Paulo quer ter garantias, o São Paulo está tentando ver uma forma de receber o dinheiro e também não ficar ver navios e entrar naquela coisa do CNRD, igual o Cuiabá que fica toda hora gritando e não recebe nada, até porque o fair play ele vai servir para um time ou outro. Mas duvido que os caras vão começar a ferrar time a ponto de tirar ponto mesmo, a ponto de ferrar os caras aqui internamente. A gente sabe como é que é politicamente com relação a isso. Então a situação do Alisson está neste sentido. O São Paulo quer algum tipo de ressarcimento para conseguir receber valores do Corinthians, tá? No que diz respeito à venda do Rodriguinho, vamos seguir em frente aqui na escalada. O São Paulo, que já tinha alinhado com o Red Bull a venda do Rodriguinho, confirmou ontem a venda do Rodriguinho depois da autorização do Macis para o Rui Costa, e o São Paulo fará a venda do meia Rodriguinho, que segundo o André Hernan, antes que venham falar assim, mas Anchieta, o próprio André Hernan sinalizou que o próprio staff do Rodriguinho entendeu que a melhor gestão de carreira para ele nesse momento era que o Rodriguinho seguisse um caminho parecido com o do Elinho, com o que o John acabou fazendo, saindo do Palmeiras. Porque muita gente fala assim, mas o Palmeiras sabe subir seus meninos. O caso do John, por exemplo, é um caso emblemático de uma negociação mal feita que o Palmeiras fez de um jogador que era muito mais promissor do que o Arthur, que esteve envolvido na época com relação àquilo, com relação à movimentação, tanto que o Arthur voltou para o Palmeiras, acabou não dando certo, e o John hoje tem uma valorização extrema e é um principal jogador do Red Bull e deu muito certo. Pensando nisso, o staff do Rodriguinho também acredita que pode ser uma valorização e pode dar certo para o jogador começar num clube que tem essa priorização a meninos e tem mais paciência com a torcida, um monte de coisa nesse sentido. Então o Rodriguinho foi vendido, o São Paulo vai pegar aí aproximadamente 16 milhões de reais à vista,
que é o ponto importante, fica com 20% ainda dos direitos, não é mais valia 20% dos direitos. Eu acho pouco esse valor. Zanqueto, se você não vai falar, acho pouco, acho pouco. Acho que poderia ter buscado aí pelo menos uns 25 milhões de reais, mas é aquela história, quando você está com o Pires na mão, eu vou repetir o que eu falava antes, quando era o Casares presidente, que o pessoal falava que eu estava passando pano, vou repetir agora que é o Macis. Quando você está com o Pires na mão e com o cu na reta, você tem que se submeter a determinadas coisas. Claro que todo mundo queria receber mais, mas o Rodriguinho está no último ano de contrato, o Rodriguinho não consegue se firmar e ter uma sequência e regularidade de jogos por conta da questão física, não é por conta de má vontade de nenhum treinador. Sim, ele tem muito talento, mas ele não consegue manter uma regularidade. Com base nisso, o São Paulo vai se capitalizar, se vender, igual foi com o Elinho lá atrás. Na época, o São Paulo ganhou acho que 20 milhões com o Elinho na primeira venda. Depois, quando o Elinho foi vendido para o México, o São Paulo embolsou mais quase 30 milhões. Então, no cômputo geral, o São Paulo meteu no bolso 50 milhões da Elinho, mais a mecanismo de solidariedade do Rodriguinho, que já eleva o negócio para o São Paulo aí entre alguma coisa entre 23,5% e 25% do valor de venda do Rodriguinho futuro. Então, assim, se o Rodriguinho der certo, o São Paulo vai ganhar uma grana, igual ganhou com o Elinho depois, vai botar um dinheiro bom no bolso, se for vendido legal. Então, tá aí, o Rodriguinho vai ajudar a pagar uma parte dos salários dos jogadores e também vai ajudar o São Paulo a ter fluxo de caixa para, de repente, fazer uma proposta. Tá aí no pleito, já puxando os outros assuntos, de tentar puxar o Kevin Zeno, que o São Paulo está aí brigando com o Alavés para ver se convence o staff dele a trazer ele para cá. E aí o Boca quer um dinheiro de empréstimo, uma grana para receber de empréstimo do jogador. E também do Julian Fernandes, que é um jogador do New York City e que o São Paulo também está tentando buscar essa formalização da negociação de empréstimo do Julian Fernandes, que também está sendo disputado pelo Rosário Central. Foi o clube que acabou, inclusive, levando o Gaston Ávila, que o São Paulo estava tentando. O São Paulo, como é que está essa questão das duas negociações? O São Paulo formalizou proposta de empréstimo com opção de compra por ambos os jogadores. Aonde o São Paulo perde com relação ao Alavés, para vocês entenderem que muita gente está assim, mas o que a gente perde com relação ao Alavés? O Alavés faz uma proposta de pagamento de $1 milhão por empréstimo de 18 meses do Kevin Zeno para o Boca. Só que o Alavés sinaliza com 7, 8 milhões de compra para o jogador. Só que as metas são muito exigentes. Então é bem difícil, o jogador tem que explodir no Alavés para conseguir bater essas metas. Beleza? No caso do São Paulo, o São Paulo coloca um valor de empréstimo menor por um ano com o Kevin Zeno e metas um pouco mais suaves em compensação com o valor de compra futuro de só 50% do jogador. Algo parecido com o que fizemos com Tapia e Enzo Dias. Então o São Paulo está colocando essa situação. Então o São Paulo espera uma definição. O São Paulo, e aí, como é que está a situação do Kevin Zeno? Até onde eu sei, o São Paulo está bem atrás do Alavés, tá? Bem atrás. Mas fica aquela esperança sempre de que negócio, enquanto não está assinado, possa ter uma revelação. No que diz respeito, tá? No que diz respeito ao Cauli, que é o meia do Bahia, ele teve um grande ano em 2024, o Botafogo do Textor queria comprar ele para o lugar do Almada, ofereceram uma baita grana, o Bahia não vendeu. O jogador entra no seu último ano de contrato. E aí ontem, informações do seguinte, tá vendo como o São Paulo apanha de todo mundo, toma na cara, porque o Bahia veio aqui, quis o Michel Araújo, quis o Nestor, e o São Paulo cedeu, e o Caule a gente está pedindo e o Bahia não está cedendo. Então, vamos lá. São Paulo fez uma consulta com o Bahia de empréstimo com opção de compra e batendo metas, etc., com o Cauli, que é o mesmo modelo que o São Paulo está tendo, porque não tem como fazer compra. O Bahia falou que só aceita negociar o meia com pagamento, tá? Então, vamos lá. Só para a gente posicionar. Se você quiser, fala assim, Zanqueta, eu não acredito em você. Tá tudo bem para mim. Só que, assim, não queira que eu aceite informações inverídicas como se fossem verdades. Primeiro, o Michel Araújo foi vendido por mais de 17 milhões de reais pelo São Paulo junto ao Bahia. Dinheiro à vista, comprado no começo do ano passado. O Michel Araújo não foi emprestado.
Isso para começar a história. Segundo, o Nestor foi emprestado para o Bahia, sim. Mas o Nestor ele teve duas etapas de contratação. Primeira, o Bahia pagou quase 11 milhões de reais para pegar o Nestor emprestado por um ano. Vou repetir. O Bahia pagou quase 11 milhões de reais para emprestar o Nestor por um ano para levar ele. Não foi de graça como o São Paulo quer o Cauli. Então, assim, é bem diferente. Ah, mas o São Paulo aceitou quando o Bahia fez a proposta de empréstimo e botou quase 11 milhões na mesa, filhão. O São Paulo tá querendo pegar o Cauli agora, botando zero na mesa. Você consegue entender que não é a mesma proposta? O Michel Araújo eles compraram. Então o Michel Araújo nem está nessa conversa, não está na mesma página que a gente está discutindo. O Bahia pagou mais de 10 milhões, é um valor entre 10,5 e 11. Eu não me lembro exatamente quanto é, se é 10,6, 10,7, 10,9. O Bahia pagou. Zanqueto, onde está essa informação? Google, você entra aí para não falar assim, ah, mas foi você que colocou lá porque era a gestão casada, porque agora a moda é assim. Você está falando isso porque foi na época do casal. Entra no Google aí, se você sabe digitar, você vai lá, assim, Google, tá? E digita assim. Vou pegar aqui uma matéria do Globo Esporte e vou abrir para vocês, porque eu gosto disso, tá? Vamos lá. Michel Araújo Nestor. Eu gosto assim, porque eu vi um monte de gente falando ontem e as pessoas desinformam, inclusive um monte de jornalista de São Paulino falando merda, sabe? Eu não gosto disso porque não se trata de quem está na gestão, se trata do São Paulo. E aí, é um negócio tosco, porque a gente vê críticas que são completamente desproporcionais, tá? Tá aqui, vamos achar aqui os valores das negociações. Vamos ver uma aqui, matéria. Eu quero botar aqui na tela, eu vou botar aqui para vocês, mas eu quero achar uma que está aqui com valores. Ó, valores. Vamos aqui achar. Achei aqui. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês podem acessar aí também, ó. Screen share. Tá? Assim que a gente faz, para não dar ruim para depois falar aquela coisa. Tô pegando a matéria do Globo Esporte, tá? Não é do blog de São Paulo, não. Vou abrir a tela aqui para vocês, ó. Ó, Globo Esporte. O Vermelo falando, manda um abraço para a galera do Tricudões. Tamo junto, irmão. Valeu, um abraço para a rapaziada do Tricudões. Aí sim. Então vamos lá, ó. Matéria do Globo Esporte, assinada pelo Marcelo Braga, que ainda é setorista do GE hoje. Tá aqui, 22/12/24, tá? Mais de um ano. O Bahia tem encaminhadas as contratações de 2 jogadores de São Paulo, Michel Araújo e Rodrigo Nestor. São contratações dependentes e apresentam modelos diferentes. A ideia do tricolor baiano é comprar o Uruguai por 2,75 milhões de euros, ó, 17,3 milhões, e brasileiro por empréstimo. Vamos lá. Olha aqui. O tricolor baiano vai desembolsar 1,5 milhão de euros para o empréstimo inicial com obrigação de compra do Bahia. Então tá aí o Vitor, que estava aí desesperado. Vitor, não é o Zanqueta falando e tentando defender alguma coisa. É só você ver as informações que estavam ali. Ontem, eu vi muita gente manipulando o cenário, dizendo assim, o São Paulo aceita qualquer merda, o São Paulo não se dá o respeito, o São Paulo não tem mais moral, o São Paulo já não tem mais estofo para poder ter respeito no mercado. Gente, pelo amor de Deus, nós somos São Paulinos, o mínimo que a gente tem que fazer é buscar uma informação concreta antes de sair atacando o clube. O Bahia meteu 10 milhões na mesa para pegar o Nestor por empréstimo de um ano. 10 milhões na mesa para pegar o Nestor por empréstimo de um ano e o Michel Araújo foi comprado por 17 milhões. Então tá aqui, ó. Mostrei a matéria, cada um que acesse aí da sua casa depois, fica à vontade, você pode procurar a fonte que você quiser, mas tá aí a informação. O assunto do Alan voltou a ter alguma conversa com o Flamengo ontem, depois dessa chegada do Maciço, o Rui Costa destravou de novo. O Flamengo, não sei por que, não quer negociar o Alan com o Corinthians. Alguma coisa tem ali que eu não consigo entender direito ainda, mas o Flamengo não está muito afim de ceder o Alan para o Corinthians. Não sei se porque eles vão jogar daqui a pouco, se eles podem estar enrolando, não sei exatamente por quê. Mas o Flamengo está travando a ida do Alan para o Corinthians, está embaçando o meio de campo, pelo menos até agora, e tem uma vontade maior de negociar o Alan com o São Paulo.
Não sei se a Libra dá alguma garantia a mais para eles. Honestamente, estou confessando para vocês, eu não sei o que faz o Flamengo ter essa vontade maior de negociar. Ah, é por causa do Marcos Antônio. Mas eles não fizeram proposta pelo Marcos Antônio. Até o dia de ontem, a noite de ontem, o Flamengo não tinha feito proposta pelo Marcos Antônio. E tanto o Macis, quanto o Rui Costa, quanto o Crespo, quanto todo mundo é meio que concorda, como já concordava antes. Inclusive, na época do Casares, eu ouvi, jamais vamos negociar o Marcos Antônio em relação ao Alan. Então, assim, faz sentido o Alan vir para o São Paulo, principalmente depois da saída do Alisson? Faz sentido. O salário de um e o outro é até equivalente. Aí faz sentido. A questão é, o que o Flamengo quer de contrapartida do São Paulo para essa liberação? Qual a meta que eles querem? Quanto a gente pagaria na compra futura? São só coisas desse gênero. Então, é isso sobre o Marcos Antônio. Zanqueto, como está o lance do Marcos Antônio? Falaram 8 milhões de euros, fora os 4,7 milhões que o São Paulo tinha que pagar, que o Flamengo daria 13 milhões para o Marcos Antônio, não sei o quê. Bom, o que chegou para mim, aí eu respeito todas as informações, pode ser que eu esteja errado. Mas quando eu perguntei ontem, final do dia, me falaram, Zanqueta, segue na mesma. O Flamengo ainda não formalizou proposta para o São Paulo para comprar o Marcos Antônio. E o São Paulo encaminhou a compra de Djordje, joia de Cotia, que eu falei pra vocês aí que marcou o gol ontem, ele que abriu o placar, não jogou contra o Botafogo ontem pela Copinha, na verdade, né? Ele tem apenas 18 anos de idade, é volante, marcou um gol ontem, marcou contra a Portuguesa também, é um jogador muito importante, vem se destacando no sub-20 do time de Alan Barcelos desde o ano passado, quando ele chegou ao Tricolor, ele está emprestado pelo Novo Horizontino até o mês que vem. Então a diretoria do São Paulo já está se movimentando e já decidiu que vai comprá-lo em definitivo. O clube do Morumbi deve pagar R$1 milhão pela compra do jogador por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Novo Horizontino já foi comunicado pela diretoria São Paulina da intenção da compra. Djordje será jogador do São Paulo em definitivo. Em breve teremos o anúncio oficial da contratação. E o salário de Júlia Fernandes me surpreendeu. Tá? Ele que está na mira do São Paulo, também está na mira do Rosário Central, as duas equipes aí estão disputando a quem vai levar o jogador, as duas ofertas são bem iguais, são empréstimos com opção de compra, ainda não tem claramente qual que seria o valor dessa opção de compra. Mas o São Paulo se comprometeu a pagar 100% dos seus vencimentos, e lá na MLS ele ganha R$325 mil por mês. E acho que, pô, R$325 por mês resolveria a vida de muita gente, né? Eu, inclusive, eu gostaria desse salário, dessa renda mensal. Mas, para um atleta de futebol, é um salário dentro da realidade, né? Tanto que, na realidade financeira atual do São Paulo, são jogadores com essa faixa de preço que o São Paulo tem buscado no mercado. Até do que eu conversei com algumas pessoas, como não é uma contratação em definitivo, o São Paulo pagaria integralmente esses salários, aí óbvio, né, com uma opção de compra, e você veria ali uma negociação com o atleta para aumentar esses vencimentos caso ele fosse comprado em definitivo pelo Tricolor Paulista ao término deste ano. Mas as negociações estão em curso, o São Paulo topa assumir esses salários, tem conversas já há um bom tempo com o staff e com o clube. O Rui Costa é quem está conduzindo essas negociações das duas frentes, né? Tanto com o staff do jogador quanto também com o New York City. E aí agora resta realmente esse sinal. O São Paulo está aguardando uma resposta oficial para, quem sabe, até o fim dessa semana poder fechar essa contratação. Não há um otimismo, mas também não há um pessimismo. O São Paulo está tendo uma cautela, muito por conta desse interesse do Rosário Central. O São Paulo já perdeu o Gaston Ávila para o Rosário Central nesta janela de transferências. Então, neste momento, o São Paulo ainda está com freio de mão puxado, está esperando ainda, não está evitando se iludir com a possibilidade de contratação, mas fato é que o São Paulo fez dessa vez proposta e está aguardando. 325 mil na realidade financeira do São Paulo. Você acha que é uma boa? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Bora lá. No pós-clássico contra o Corinthians, aquele empate com sabor de derrota, o Hernan Crespo falou uma coisa que repercutiu muito, principalmente na mídia esportiva. E vale a pena ver de novo. Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. De Corinthians? Não precisou ninguém. Impactante, né? E depois disso, o professor foi prontamente rebatido pela jornalista Marília Ruiz, da Band. E olha o que ela disse.
O único técnico que pode falar que não quer nenhum jogador do Corinthians é o Felipe Luiz. E só. Até o Abel queria um ou outro. Calma. Na hora que eu vi ela falando isso, eu achei um absurdo, como tantos outros são paulinos acharam. Mas bastaram 3 minutos e 47 segundos de reflexão e eu falei, poxa, realmente, Felipe Luiz não precisa de ninguém do Corinthians. O Abel Ferreira, talvez. Mas o Crespo precisa sim. O Corinthians é que nem o São Paulo, um criadouro de bagres. Só que tem jogadores lá que serviriam para o São Paulo. Vou citar alguns exemplos aqui. O Garro, André Ramalho, Carrídio, o próprio Yuri Alberto, por que não? Mas esses caras da primeira prateleira do Corinthians, o São Paulo não conseguiria trazer. E o Dorival falou aí na coletiva que não mandaria ninguém do Corinthians para o São Paulo, mas o cara tá tão desesperado atrás do Tamagotchi dele, que pelo menos um Pedro Raul ele toparia mandar para o São Paulo. E o Pedro Raul não é esse pereba todo não, tá? E do jeito que o São Paulo tá catando cavaco nesse mercado da bola, seria interessante fazer uma troca com outro jogador, além das condições que o São Paulo colocou. E são elas: salários pagos todos pelo Corinthians, pagamento de R$1,5 milhão pelo empréstimo, multa de R$2 milhões em caso de utilização do atleta em jogo contra o São Paulo, pagamento de 250 mil euros adicionais se chegar a 25 jogos com 45 minutos ou mais em campo. E o São Paulo deveria colocar a opção de compra também, né? Porque não vai ter clima mais o Alisson voltar para o São Paulo. Sinto muito. Do lado da torcida do São Paulo, o povo tá chamando ele de novo Caio Paulista. Judas, ingrato e por aí vai. Até, né, as pessoas que não são vistas, né, no acolhimento que eles fizeram por mim. Então eu sou muito grato ao São Paulo. Hoje me vejo como torcedor são paulino, né, apesar de ter vivido a minha vida toda no Cruzeiro. É um clube que eu tenho carinho por ter sido formado lá, mas hoje não me vejo jogando, né, em outro clube aqui no Brasil. Até mesmo por gratidão e carinho por tudo que no momento mais difícil da minha vida, não na minha carreira, né, como atleta, mas como pessoa, né, pessoalmente falando. Foi um momento que eu tive, né, a questão da depressão ali, e o São Paulo foi, né, os profissionais aqui dentro, o clube em si foram espetacular comigo. Então, né, hoje eu me vejo como um torcedor São Paulino. Espero, né, quem sabe não poder, né, encerrar minha carreira aqui no São Paulo também, que não é longa também, vivendo um dia de cada vez, e eu sou muito grato ao São Paulo por tudo, às pessoas que fizeram tudo por mim. E se você tem dúvidas de como os corintianos estão enxergando essa negociação, eu vou dar uma palhinha para você. Roda aí. Quando você pega a história do Alisson, então desde quando ele fez base no Cruzeiro, aí passagem dele pelo Grêmio e tal, se você pegar a carreira do Alisson, é uma carreira de merda, medíocre, é uma carreira muito, se a gente for ser gentil, mais ou menos. É um ponta que não deu certo, que acabou virando meia. Você pega a análise geral de números e tal, o que ele consegue realmente oferecer. Chegaria para um elenco que tá em processo de formação, como um cara que é aquele famoso compor elenco, é o compor mal o elenco ainda. Porque nem pra bom reserva esse cara serve. E ainda mais nesse momento da carreira, 32 anos. Isso aí é uma afronta, é um desrespeito, é um pedido do Dorival que vale currículo pra demissão. Você colocar ali nos motivos para demitir o Dorival. Se você perguntar pra 10 em cada 10 São Paulinos, todos eles estão felizes com a saída do Alisson. Isso aí me deixa desesperado, cara. Não pode deixar o Corinthians efetuar essa negociação, que seja por empréstimo, por troca, por biribinha, por troca de bala fina, não importa. Esse cara não pode vir pro Corinthians, pô. É bizarro. Então esse é o primeiro abacaxi que o Juninho, o novo presidente do São Paulo, vai ter que descascar. E o segundo abacaxi é um pouco maior. É referente à insistência do Flamengo em cima do Marcos Antônio. Se juntar todas as mulheres que o Marcos Antônio já teve na vida, eu acho que todas juntas não correram tanto atrás dele quanto a diretoria do Flamengo. E na última atualização, além do Alan, eles querem mandar também um dinheiro. E a diretoria do São Paulo deve estar salivando para fazer negócio. Só que, primeiro, o dinheiro não vale a pena que eles querem mandar. E esse Alan é duvidoso. Você vai trocar o certo, que é o Marcos Antônio, por um jogador duvidoso, que você não sabe como vai ser? Aquela volância composta por Marcos Antônio e Danielzinho é o que de melhor aconteceu no São Paulo nos últimos tempos. E aí você vai pegar o Marcos Antônio e vai enviar para o Flamengo? Isso aí é burrice, na boa. É burrice fazer isso. E é o seguinte, o Marcos Antônio não vai fazer falta nenhuma para o Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo arruma outro. Mas o Marcos Antônio vai fazer uma falta absurda para o São Paulo. Você entendeu a diferença? E se o Flamengo continuar insistindo em levar o Marcos Antônio, faz que nem o Pedrinho BH fez no Cruzeiro quando o Flamengo queria tirar o Caio Jorge deles. Lá o Pedrinho cobrou 50 milhões de euros. E é claro que o Marcos Antônio não vale 50 milhões de euros, né? Mas coloca ali 25 milhões na mesa, vamos ver se o Flamengo paga. Se pagar, pode levar.
Mas eu sei que é muito difícil exigir esse pulso firme, essa astúcia da diretoria do São Paulo, né? E foi até chato eu compará-los com o Pedrinho BH do Cruzeiro. Eu não deveria ter feito isso. Pedrinho tá na mesma prateleira que o BAP do Flamengo, que a Leila Pereira do Palmeiras, que o John Textor do Botafogo. E a diretoria do São Paulo tá comendo poeira até pra diretoria do Mirassol, pra diretoria do Remo. Fica difícil, né? E agora teremos o clássico contra o Palmeiras, e aí é que entra o terceiro abacaxi pro Harry Massis Jr. descascar. E esse talvez seja o maior de todos. Todo mundo está cansado de saber que o Choque Rei ele transcende as 4 linhas. Ele começa lá nos bastidores. E geralmente quem ganha é quem grita mais. Eu vou explicar melhor. A Leila Pereira, ela sabe marcar presença e território. Nas bordas de campo, o Abel Ferreira sabe fazer uma pressão com toda a sua comissão técnica. Eles são entrosados, né? Eles se revezam. E dentro de campo, os jogadores fazem aquilo que eles sabem de melhor, que é cava falta, cava pênalti, e quando o árbitro não marca, vão todos para cima do árbitro. Já do lado do São Paulo, é uma diretoria omissa, que no máximo que faz é mandar carta, acredite se quiser. A diretoria do São Paulo ainda está na base da carta. Abandonaram o pombo correio há pouco tempo, agora estão usando os correios. Hoje, no nosso banco de reserva, tem o Hernan Crespo, que não aumenta um tom de voz. E dentro de campo tem os jogadores lá, que correm para não chegar, se arrastam dentro de campo, né? Quando são roubados, futebolisticamente falando, ficam quietos. E também quando falam, são expulsos. E a mesma coisa vale para o treinador. Lembra do Zubeldia? E é extremamente importante a gente recordar que a punição que o Ramon Abate Abel levou depois daquele escândalo no último Choque Rei veio muito por conta do Flamengo, né? Do pessoal do Flamengo que se mobilizou contra aquela roubalheira futebolística que rolou. Porque se dependesse do São Paulo, aquele árbitro ia apitar mais uns 3, 4 jogos do Palmeiras até o final do campeonato, tranquilamente. E como o próprio Abel Ferreira falou... Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. Reitero, muita coisa mudou, mas não foi por causa do São Paulo. Eu vou reforçar uma coisa que eu sempre digo, o Palmeiras não compra arbitragem. Mas o Palmeiras grita mais alto. Então cabe à diretoria do São Paulo, à comissão técnica e os jogadores principalmente gritarem tão alto quanto ou mais do que eles. Falando de bola, de jogo, de futebol, o São Paulo tem chances de ganhar. Porque o Palmeiras está bem pior do que o Palmeiras do ano passado. Mas muito pior. É só você ver os jogos do Palmeiras até aqui. Os 3 primeiros o Palmeiras ganhou por 1-0 jogando mal. Tiveram mais sorte que juízo. Até que encontraram um time organizado, que é o Novo Horizontino, e tomaram um pau inacreditável. Chocou o Brasil isso daí. E nessa eles vão entrar contra o São Paulo daquele jeito, né? Vão entrar com aquela pressão da torcida, e é por isso que eu falo, na bola o São Paulo tem condições de ganhar. Agora nos bastidores, no grito, aí vai ter que parear, senão não vai dar. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas na investigação que apura a venda ilegal de camarotes no São Paulo. Os alvos dos mandados são Douglas Schwartzman, afastado do cargo de diretor adjunto das categorias de base, Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, presidente que passa por processo de impeachment no São Paulo e está afastado, além da empresária Rita de Cássia Adriana Prado. Segundo informações do G1, na residência de Adriana, a diligência restou infrutífera quanto à localização da investigada. Seus filhos, presentes no local, informaram que a mesma reside atualmente em outro endereço. Ali, porém, anotações pertinentes foram encontradas. Na residência de Mara Casares, as buscas lograram êxito, resultando na apreensão de R$20 mil em espécie, além de farta documentação e uma CPU. Por fim, na residência de Douglas constatou-se que o alvo encontra-se em viagem ao exterior. As medidas cautelares inserem-se no bojo de investigação que apura a prática dos crimes de coação no curso do processo, associação criminosa e corrupção privada no esporte, segundo informou a polícia. De acordo com o delegado Tiago Fernando Correia, o São Paulo é tratado como vítima. Algo semelhante ao caso envolvendo o Corinthians e o contrato milionário com uma casa de apostas. Ambas investigações são lideradas pelo mesmo delegado.